A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que nós permanecemos constantemente em busca desses recursos, dessas ferramentas naturais, da comunicabilidade com o mundo espiritual, tirando proveito pedagógico de cada experiência da ciência espírita, que é a observação dos fatos ocorridos nas comunicações mediúnicas. E toda a vigilância necessária, toda a estrutura, toda a oportunidade de vínculo com o processo do bem, mantendo-nos na vigilância, na oração, para não nos permitirmos as enfermidades graves da obsessão. Você que acompanha conosco, meu caro ouvinte, já sabe que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Iniciamos o programa 2, que é a segunda apostila. Demos início ao módulo 3 dessa segunda apostila. E hoje vamos fazer a continuidade do tema 1, da manifestação anímica mediúnica dos espíritos. Havíamos interrompido para iniciar o item 2, sob o subtítulo Ação Mental, o circuito mediúnico. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expresse, assevera André Luiz. O envolvimento fluídico e a ação do perispírito são, na verdade, controlados pela mente, que durante a manifestação do espírito conduz à formação de um circuito mediúnico fechado, caracterizando-se a ligação mental entre o médium e o espírito comunicante. Mas, meu caro ouvinte, como se dá a conexão mental nas comunicações mediúnicas? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, respectivamente no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocado nos domínios da inteligência, totalizando serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Mecanismos da Mediunidade. O autor é o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Canto Xavier. Então é assim, meu caro ouvinte, tudo que é veiculado através do médium é de responsabilidade receptora desse mesmo médium. Então existe todo esse circuito de ação daquele que age, tanto de quem recebe, é ida e volta. E o médium está no controle do seu próprio corpo. A união mental ocorrida entre duas mentes
é definida pela expressão sintonia mediúnica, que na fase inicial do intercâmbio é mais sutil ou superficial, predominando nesse momento o envolvimento fluídico entre o espírito comunicante e o médium. Com a ligação perispiritual que se segue, aprofundam-se os processos de sintonia, que no médium esclarecido são caracterizados pelo envolvimento do comunicante sofredor em boas energias e bons pensamentos, auxiliando com mais precisão. À medida que se aprofunda a união perispiritual entre o comunicante desencarnado e o intermediário encarnado, as ligações mentais ficam mais fortes e, em consequência, garantem a formação e a manutenção do circuito mediúnico, que permanece firme enquanto durar a comunicação entre os dois planos da vida. Então, a base de todo o processo é a mente. Uma vez estabelecido essa sintonia mediúnica, inicia-se o processo de envolvimento fluídico do comunicante com o encarnado. E depois desse processo estabelecido, reverbera-se pela união perispiritual, ou seja, o perispírito fará parte integrante para a formação desse circuito, estabelecendo assim a comunicação. Daí o médium ter sensações que não lhe pertencem, porque reverbera-se também no seu próprio corpo. Daí entendemos o porquê da mediunidade ser orgânica. Nesse contexto, o medianeiro capta informações úteis a respeito do espírito que se manifesta e das suas condições espirituais, intenções, tipo de sofrimento, auxílio que solicita ou necessita. Alguns detalhes só são percebidos nesse instante: sexo, detalhes da vestimenta, aspectos fisionômicos, nome, condições da desencarnação, entre outros. São condições definidas pela feliz expressão vontade e apelo de autoria de André Luiz. Então, só com o desenrolar do processo da comunicação que o dialogador terá a chance de saber distinguir se o espírito teve na sua última encarnação o sexo masculino ou feminino, como está vestido, como é sua fisionomia, se ele se lembra ou não do seu nome, se sabe que está desencarnado ou não. Todos esses aspectos nós vamos sabendo na medida em que esse circuito se estabelece e o processo da comunicação acontece. Então é preciso deixar o comunicante se expressar e não estabelecer logo de pronto recursos do uso da palavra para não inibir essa conexão de circuito que precisa ser formado. E essa sintonia é muito interessante, porque cada médium vai estabelecer contato com o comunicante com as suas mínimas experiências dessa ou de outras encarnações. Daí o médium ter facilidade para dar comunicação mais para um espírito suicida, ou outro mais orgulhoso, mais egoísta, ou espíritos que foram mulheres, ou espíritos que foram homens, porque estabelece uma sintonia, portanto, experiências em comum. O auxílio proporcionado pelo médium e demais membros da equipe do grupo mediúnico ao comunicante desencarnado representa a vontade-resposta que André Luiz caracteriza. Então nós temos o apelo, que é a apresentação do comunicante, e a resposta é da equipe que está em homogeneidade de pensamentos, em ideal de propósito do trabalho do bem, para recepcionar, para sermos essas ferramentas úteis durante uma reunião mediúnica. Seguindo a apostila, vamos para o subitem 3, que trata da ação nos sistemas nervoso e endócrino, ou seja, a glândula pineal.
Glândula pineal, meu caro ouvinte, também conhecida por epífise. São recentes as funções desenvolvidas por essa glândula localizada abaixo do cerebelo, que estabelece condições de funções orgânicas, agora aceita pela medicina, mas sabemos que é a glândula da mediunidade. Dentro dessa glândula já foi encontrado cristais de hidroxiapatita. Esses cristais são capazes de direcionar feixes luminosos. É o que os espíritos fazem para estabelecer contato com as funções motoras localizadas no cérebro. Enquanto permanecer o circuito mediúnico, ocorrem ações nas estruturas nervosas, especialmente nas do sistema nervoso central, assim como nas glândulas endócrinas, sobretudo nas de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal, também conhecida por epífise, que pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano em geral, é denominada glândula da vida mental. Aqui está, entre aspas, essa denominação, referindo-se ao livro Missionários da Luz, também o autor André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nessa obra nós temos o mentor Alexandre ensinando-nos a função desta glândula no momento de uma comunicação mediúnica. Então, glândula da vida mental, pelos orientadores espirituais, assim denominada, que também assim se refere a ela, abre aspas, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante, por meio de suas forças equilibradas. A mente intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera. Então são através desses raios luminosos, desses feixes, que estabelece por frequências, e das frequências códigos que reverberam-se pela linguagem do pensamento em conexão com a vida orgânica do médium psicofônico, que vai dar a passividade, estabelece então nas suas funções motoras, da fala, da visão, da escrita, e assim estabelece-se a comunicação. Vamos continuar estudando a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao programa 2, módulo 3, tema 1 da apostila Mediunidade, Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira. Estávamos abordando a função da glândula pineal, que é a glândula da vida mental localizada abaixo do cerebelo, dentro da caixa craniana, e que representa o recurso de intermediação de codificação de feixes luminosos, de raios de luz, cuja frequência estabelece a comunicabilidade com as conexões com as funções motoras para a expressão das mediunidades diversas, tais como da fala, remédios falantes ou psicofônicos, escreventes ou psicógrafos, videntes e assim por diante. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino,
ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos, manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Durante a formação do circuito mediúnico, próprio do estado de transe mediúnico, as ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante deslocam-se ao longo do córtex cerebral do médium, em processo de varredura, até atingir a região mediana do cérebro, onde estão localizadas estruturas nervosas diretamente envolvidas nas funções psíquicas do ser humano. Nesse local, é possível ao espírito comunicante acessar memórias do médium sob a concordância deste, uma vez que os impulsos mentais do desencarnado estão ligados à mente do intermediário encarnado. Então essa ação mais profunda até o sistema nervoso central, que inicia-se lá na conexão do córtex cerebral, vai fazer com que a memória do comunicante seja despertada. E isso só se o médium comunicante se permitir. Então é sempre responsabilidade do médium a comunicação. É também possível ao medianeiro processar ideias que lhe chegam ao mundo íntimo e, ao mesmo tempo, acionar comandos psicomotores para que essas mesmas ideias sejam expressas aos circunstantes na forma de evidências da palavra escrita ou falada, conforme já dissemos. São exemplos de comandos psicomotores: movimento da mão na psicografia, emissão verbal na psicofonia, manifestações ópticas ou visuais, auditivas ou óticas, respectivamente na vidência e audiência mediúnicas. Enquanto durar a comunicação mediúnica, o médium é mantido sob os cuidados e atenção da equipe espiritual que dirige o grupo mediúnico, permitindo que o sistema nervoso central e periférico e endócrino sejam preservados. Então, toda manifestação mediúnica no trabalho do bem com Jesus recebe a assistência e a administração da espiritualidade superior, que vai estabelecer essa permissão somente nesse momento em que nos dispomos ao trabalho com compromisso regular dentro de um local favorável. Com a atuação preventiva dos benfeitores espirituais, antes da comunicação mediúnica, as células nervosas recebem novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis da tireoide ou corpúsculo de início, necessários aos processos de inteligência. André Luiz fornece muitos outros esclarecimentos relacionados ao atendimento ao médium antes da manifestação mediúnica do comunicante espiritual, mas que podem ser assim sintetizados. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O nervo vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Então é por isso que o coração do médium psicofone dispara na hora da comunicação geralmente, porque uma energia envolvente
e uma produção de adrenalina. Como durante o intercâmbio mediúnico há significativa atuação no sistema nervoso, central e periférico, e no sistema endócrino, é fácil perceber que ocorrem também reflexos em todas as demais estruturas orgânicas do corpo físico e do perispírito. Contudo, fica evidente que a ação mental representa a base dos mecanismos da comunicação mediúnica, como explicam os espíritos Erasto e Timóteo em O Livro dos Médiuns, em seguida apresentados muito resumidamente na forma de itens para facilitar a leitura. De fato, nós nos comunicamos com os médiuns, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos, suscetível de nos facilitar as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda, e isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 38, sob o título Faixas. Questão número 285 do Livro dos Médiuns. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo o espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar, ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te, através das ondas inúmeras em que se revela
a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos a esse contato frequente com essa fonte inesgotável de amor, de luz e de libertação de todos os males, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.